Muito bem, boa tarde, graça e paz aos nossos queridos internautas. É um prazer muito grande me dirigir a cada um de vocês. Tivemos esse minutinho de silêncio, né, de inadimplência, ou vamos dizer, de paralisação, devido a que estávamos fazendo os ajustes nos nossos controles, né? Estamos tendo alguns pequenos probleminhas ultimamente em entrarmos, né, nos nossos lives através do Zoom vídeo, mas graças a Deus aqui estamos. Quero fazer uma oração com vocês, né? Quero fazer uma oração com vocês para agradecer a Deus, né, o privilégio de estar mais uma vez nos dirigindo a cada um de vocês, tá? Então, se me permite, quero orar com vocês, né, para iniciarmos este live que estamos calculando que dure hoje pelo menos uma hora. Uma hora, acredito que é o suficiente, dado a evolução dos fatos que estamos presenciando ultimamente. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti agradecidos pelo privilégio de, pela terceira vez, ó Deus, pela terceira semana consecutiva, tomarmos a Tua santa palavra para abordarmos este assunto de tamanha complexidade. Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, nossos corações, ilumina-nos, ó Deus, para transmitir a Tua palavra, tal qual ela é, totalmente desprovista de exegeses, ou seja, de pontos de vistas nossos pessoais. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que Tu nos guies e que Tu ilumines o coração e a mente dos nossos internautas, bem como a minha mente e o meu coração, para com muita humildade e propriedade transmitir a Tua gloriosa palavra. Fala-nos, ministra-nos, é a oração que nós fazemos a Ti nesta tarde, desde já agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Prestes Macena Filho. Estou aqui falando diretamente da cidade de Orlando, estado da Flórida, Estados Unidos da América. São agora 17 horas e 1 minuto, horário da costa leste dos Estados Unidos, né? Consequentemente, no Brasil, na área de horário de Brasília, 18 horas e 1 minuto. Que Deus abençoe a todos vocês que já estão conectados conosco. Entramos um pouquinho antes do horário previsto, só para fazermos ajustes, né, porque estamos tendo já algumas semanas, alguns pequenos probleminhas, né, de conexão com o Zoom vídeo pelo Facebook, mas aqui estamos com a graça de nosso Deus. Vamos então voltarmos a falar sobre este assunto, né, que está causando, como dizem em espanhol, um revuelo, ou está causando uma grande comoção mundial, uma grande comoção internacional. E esta comoção mundial, essa comoção internacional, ela está obviamente revelada dentro do texto sagrado da palavra de Deus. Me permita uma breve introdução só para os irmãos terem uma ideia bem mais ampla. Causa-me, causa a mim, me gera em minha pessoa um pouquinho de surpresa ou um pouquinho de espanto que quando nós abordamos textos da palavra de Deus, textos que pelo menos entendemos, me perdoe, não se sinta ofendido ou até mesmo afetado pelo que eu vou dizer, mas me surpreende bastante quando abordamos certos textos das Escrituras Sagradas que deveriam ser bastante conhecidos, não é, pela grande maioria dos líderes, dos pastores, dos obreiros da obra de Deus, e parece que quando mencionamos estes textos, se gera uma espécie de surpresa. Uau, não sabia, não tinha a mínima ideia que esse texto viesse a trazer tal
revelação. Eu digo isso porque quando se estuda, né, o mínimo, o básico, o Antigo Testamento, né, estou me referindo ao Antigo Testamento, porque esses textos estão basicamente localizados no Antigo Testamento, pelo menos se ganha uma noção. Mas eu percebo que, por alguma razão, não sei, alguns dos internautas poderiam me ajudar a entender isso. Quando nós mencionamos alguns destes textos, são tomados como algo um tanto estranho, raro, assombroso e extraordinário. Eu entendo, em parte, esse fenômeno, porque a Bíblia nos ensina que, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, ou seja, Mateus 24:12. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, o estudo da palavra de Deus não tem sido muito considerado, sobretudo e estranhamente, por uma grande maioria dos líderes. Quando falo líderes, falo de pastores, evangelistas e etc. Então, os líderes não estão hoje valorizando um estudo profundo das Sagradas Escrituras. Eu, humildemente, quero lhes dizer que não sou dono da verdade, não sou melhor do que ninguém, mas tenho, ao longo de mais de 50 anos, assumido o compromisso diante de Deus de me esforçar em expor, não o que eu acho, o que eu penso, mas o que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem, essa introdução eu quis dar para que os irmãos entendam que o que vamos falar a nível de texto bíblico não é novidade, mas a nível de revelação pelo texto, sim, acredito que está sendo uma grande novidade. E não é coisa, repito uma vez mais, da minha cabeça. Não é um ponto de vista fabricado pela minha pessoa, pelo que eu acho ou pelo meu ponto de vista, mas pelo que a palavra de Deus nos revela. Vamos fazer uma rápida retrospectiva deste assunto, né, que já estamos falando em 2 lives e hoje é o terceiro e último live. Vou colocar na telinha, então, os textos para que a gente já comece a fazer uma avaliação. Se você achar interessante, pegue caderno, papel, lápis, caneta, anote. É interessante. Tenha sua Bíblia aí pertinho de você. Sei que alguns de vocês podem dispor de um exemplar da palavra de Deus. Outros talvez estejam em uma situação um pouco inconveniente, incômoda, e não tenham disposição um exemplar da palavra de Deus. Esse exemplar pode ser um exemplar físico, papel, pode ser um exemplar eletrônico no seu tablet, no seu iPad, no seu celular, mas você precisa ter em mãos, ainda que eu vou apresentar os textos na tela, você precisa ter em mãos para você ter o quê? Formas de anotar, porque é impossível num live de 60 minutos, né, que eu estou me propondo hoje a trazer um live de 60 minutos, que eu fale de todos os detalhes sem que você, pelo menos, possa fazer algumas importantes anotações. Perfeito? Combinado? Vamos então. Vamos tomar esta telinha como o nosso, vamos dizer assim, nosso ponto de trabalho. Vamos trabalhar em cima desta telinha inicial. Já falamos dela já 2 lives e não é demais repeti-lo. Israel invade a faixa de Gaza pela primeira vez no ano de 2008, retomando-a após tê-la reconquistado em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e devolvida à autoridade palestina no ano de 2005. Agora, em 2023, Israel contra-ataca sobre a faixa de Gaza. É um tanto confuso essa cronologia, porque é um vai e vem, é um vai e volta na história envolvendo a faixa de Gaza. Neste mapinha você vê aqui, ó, a faixa de Gaza está aqui, embaixo, bem coladinho com a fronteira do Egito. Estão vendo aqui o movimento da minha mãozinha? Perfeito. Alguém já me perguntou, pastor, é muito confuso para entrar na minha cabeça. Aonde está Israel dentro desta situação? Israel é toda esta área aqui mais clara. Você está vendo aqui no mapa,
nós vemos bem definidamente duas cores, né, como um bege claro e um bege escuro. Então, analise o bege claro. O bege claro é toda a área que hoje domina o Estado de Israel, ou seja, o Estado de Israel está em toda esta área bege clara. É um país de um pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados. A área do bege escuro, com exceção das fronteiras, ó, aqui é o Egito, preste muito bem atenção, aqui é o Egito, do lado direito do Jordão, aqui temos o Rio Jordão, ok? É importante termos uma básica noção de geografia bíblica. Está o país do Jordão. Lá em cima nós temos o Líbano, estão vendo aqui, ó, o Líbano, e à minha direita, quase que à direita do Líbano, nós temos a Síria, ok? O país da Síria. Preste bem atenção no que eu vou mostrar a vocês no mapa, né? Porque se você não observar com atenção, a dúvida vai ficar no ar. Quais são as 3 áreas deste mapa que o Estado de Israel já há anos está batalhando sob o seu controle? E estas áreas são as áreas críticas, são as áreas de enorme polêmica com as nações árabes, ou seja, com os palestinos. Preste atenção, eu vou mostrar a você nesse mapa as 3 áreas críticas que Israel batalha ao longo dos últimos anos, praticamente 75 anos, com os palestinos. A faixa de Gaza, que está aqui, ó, ela é retangular, ela tem um formato retangular e toca com a fronteira do Egito. É o objeto do nosso estudo e dos nossos últimos 2 lives. Temos a Cisjordânia, né? A Cisjordânia, que é esta área aqui. Chama-se Cis, que quer dizer está a oeste do Rio Jordão. Aqui temos o Rio Jordão, ok? Que é um importante acidente geográfico na Palestina e do Estado de Israel. E aqui é a outra área crítica, aonde Israel tem os seus assentamentos. E a terceira área crítica são as colinas de Golã, aqui em cima, ó. Passa o Jordão lá em cima, lado direito, acima do Mar da Galileia, e nós temos as colinas de Golã. Então, são as 3 áreas altamente críticas que o Estado de Israel controla e gera, com essa situação, um grave atrito com as nações árabes e, basicamente, com os palestinos. Vamos falar mais detidamente a situação que está envolvendo a faixa de Gaza. Como as Sagradas Escrituras veem todo esse estranho movimento? Vamos tomar os seguintes textos. Você que não esteve conosco nos lives anteriores, quero acreditar que você já tenha tido acesso aos 2 vídeos dos 2 lives anteriores. E você, obviamente, já percebeu que existem 4 textos na Bíblia Sagrada, todos eles no Antigo Testamento, falando sobre a faixa de Gaza. Em alguns momentos, quando lemos esses textos, está muito bem claro, muito bem aberto, muito bem específico. Quando lemos em alguns versículos, vamos ler em um pequeno código, mas é importante que entendamos este código. Vamos lá? Primeiro texto, Isaías capítulo 14, versos 1 e 2, e do verso 28 ao 32, bem como Isaías 29, 14. Segundo texto, o capítulo 47 do livro do profeta Jeremias. O terceiro texto, Joel capítulo 3, versículo 4. E o texto mais chamativo, mais retumbante, mais rasgado, se eu posso usar essa expressão, é Sofonias capítulo 2, do verso 1 ao 7. Então vamos fazer uma breve análise
desses versículos para chegarmos, obviamente, né, uma maravilhosa conclusão. Eu não quero que você seja arrastado pelo meu ponto de vista, não se trata disso. Aqui não é uma aula de exegese, que quer dizer de eu apresentar o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino e o que eu creio. Essa é uma aula de exegese. O que é exegese? É uma ciência da teologia que luta, que batalha, que se esforça para apresentar o texto sagrado no seu significado original. Esse significado original, obviamente, na maioria das vezes, está encoberto dentro dos idiomas ou das línguas nas quais foi escrita a palavra de Deus. O Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico, e o Novo Testamento, o grego koine. Vamos virar a página. Aqui temos Isaías, capítulo 14. Vamos, então, navegar em Isaías, capítulo 14, nos versos 1 e 2. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se apegarão à casa de Jacó. O que nós entendemos, lendo esse texto e avaliando-o à luz dos originais. Aqui não temos muito mistério. Aqui é o próprio Deus falando que se compadecerá do seu povo. Por isso que ele usa aqui uma redundância. Se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel. Então fala como uma promessa e com um estabelecimento físico, geográfico e político. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se apegarão à casa de Jacó. Sabemos que há muitos estrangeiros no Estado de Israel que são simpatizantes a Israel, e é o que o texto aqui nos apresenta. Versículo 2: E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. Ao longo da história, a nação de Israel tem sido alvo de vários ataques, muitos ataques, sobretudo a cidade de Jerusalém, que já foi atacada e destruída por 23 vezes nos últimos 6.250 anos. Repito, a cidade de Jerusalém é uma das mais atacadas, somente ela, ao longo de 6.250 anos, já foi atacada por 23 vezes. Então, a Jerusalém que hoje eu e você podemos pisar, né, abaixo do piso, ou do local que você está pisando em qualquer lugar, dentro de Jerusalém tem 22 camadas, ou 22 linhas da história que indicam as vezes que Jerusalém já foi atacada. Muito bem. E o versículo 2 diz que Deus promete que um dia haveria uma convulsão na história universal, cujo objetivo é levar com que Israel recupere os seus territórios roubados pelas demais nações. Agora eu peço a sua redobrada atenção. Por favor, redobrada atenção. A partir de agora, você tem que observar os detalhes que existem dentro dos versículos que vamos ler. O verso 1 e o verso 2 não parece mistério, concordam comigo? No momento que lemos com calma, com atenção, vamos avaliar o significado do que está sendo transmitido. Agora, a partir do verso 28 ao 32, temos que ter redobrada atenção. Vamos lá? Preparados? Isaías 14, 28 ao 32. No ano em que morreu o rei Acás, veio este oráculo. Verso 29. Não te alegres, ó Filistia, toda por ser quebrada a vara que te feria. Filistia é o nome antigo
dos habitantes que hoje ocupam a região conhecida por Faixa de Gaza. É a terra dos filisteus. A palavra filistia vem de um antigo dialecto que quer dizer à beira do mar. Ok. Porque a raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora. Isso aqui é um hebraísmo, é um jogo de palavras que envolvem comportamentos de animais. E porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora, ou seja, será um local de onde procederá muitos ataques militares. Essa é a interpretação quando você conhece esse hebraísmo. Versículo 30. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e será destruído o teu restante. O verso 30 fala de uma convulsão, de um movimento generalizado, político, social e militar. Verso 31. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, Filistia. De novo, Deus nos trazendo à mente a faixa de Gaza, os gazatis, como se diz, né, na linguagem daqueles que estão naquela região. Tu, ó Filistia, estás toda derretida. A expressão hebraica quer dizer estás abatida, agitada, convulsionada, atacada. Porque do norte, preste atenção, porque do norte vem a fumaça, ou seja, do norte da faixa de Gaza, vem o ataque. E quem é o ataque? Quem está atacando? Israel. E não há vacilante nas suas fileiras, Hamas. Hamas está fazendo de tudo para deixar o Estado de Israel mal nestes ataques, partindo do princípio que o Hamas começou o ataque. E, claro, Israel tem o direito à defesa, que se responderá, pois, aos mensageiros. Isso é importante, não é? Quem se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião e nela acharão refúgio os aflitos do seu povo. Vamos avaliar agora Jeremias capítulo 47, por favor. Hoje estamos tendo poucos irmãos, né? Que definitivamente os que estão hoje aqui conosco não são, me perdoe a franqueza, os curiosos, porque entendo que este assunto desperta curiosidade. É normal, desperta curiosidade, mas no momento que os curiosos se dão conta que não é apenas um elemento de curiosidade, mas de investigação profunda da Escritura Sagrada, é totalmente normal que os curiosos, né, que esperam talvez encontrar uma outra coisa, ou aquilo que eles pensam, imaginam, eles se retiram. Aí só ficam quem? Os estudantes, né, os que querem ir a fundo dentro da palavra de Deus. Então, eu estou bastante tranquilo com respeito a isso, né? É um tipo de live que não atrai multidões e nem tem o objetivo, né, de atrair multidões. O meu objetivo deste live, primeiramente, é glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O meu segundo objetivo é trazer uma informação bibliocêntrica, equilibrada e a mais coerente dentro do cenário que estamos vivendo hoje. Não estou aqui para ser um sensacionalista, como infelizmente estamos vendo aí em qualquer quantidade nas redes sociais, uma avalanche de fake news, de sensacionalistas, né, que eles querem atrair os holofotes sobre si, querem aplausos, querem fama. E aqui, irmãos, o único famoso se chama Jesus de Nazaré. O único famoso
é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, não me surpreende que neste terceiro live tenhamos apenas 6 pessoas ao vivo. Entendo também que pelo horário também tem esse outro fator, né? São vários fatores aglomerados. Neste horário temos muitos dos nossos irmãos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em horário de trabalho. Realmente fica bastante complicado, mas eu estou expondo algo que eu já sei, pelo fato que eu já estou há alguns anos trabalhando nas redes sociais, então eu tenho noção, e não falo isso para nenhum dos irmãos se sentirem desconfortáveis, né, ou chateados. Eu gosto de trabalhar com bastante transparência. Vamos ao capítulo 47, livro do profeta Jeremias. Se você puder destacar aí no seu caderninho de notas essas observações, é bem interessante. Vamos do versículo 1 ao versículo 7. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca dos filisteus, traduzindo na linguagem de hoje aos habitantes de Gaza, aos gazatis. Antes que Faraó ferisse a Gaza. Então está falando do Egito. Olha que interessante. Do Egito tendo algum tipo de ingerência na faixa de Gaza. Olha só. Assim diz o Senhor, eis que do norte levanto as águas e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e quanto há nela, e a cidade e os que nela habitam. Os homens clamarão e todos os habitantes da terra uivarão. Alô? Chama a sua atenção, olha só a descrição detalhada que aqui é dada. Eis que do norte, aonde está o que? A nação de Israel. Levantam-se as águas, movimento de militares, movimento de tropas, e tornar-se-ão em torrente transbordante, um ataque massivo do Estado de Israel. Até agora, Israel está sendo detido em realizar esse ataque massivo. Estão sendo feitas várias negociações, os diplomatas estão batalhando para que Israel não cometa atrocidades, embora Hamas, os palestinos, estão atribuindo certos ataques diretamente ao exército de Israel, mas até o momento, irmãos, até o momento, ficamos bem claros, Israel não está tomando nenhuma medida avassaladora, está atacando, contra-atacando, está se defendendo, tá? Mas a palavra de Deus diz que vai haver um momento, e pode ser a qualquer momento, pode ser agora que eu estou falando através deste live, pode ser dentro de 1 hora, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Essa torrente transbordante vai sair lá do norte, ou seja, do território israelense, para atingir em cheio a faixa de Gaza. Vamos lá. E alagarão a terra e quanto há nela. O texto sagrado diz que Gaza vai ser definitivamente devastada, vai ser uma tragédia, vamos dizer assim, humanitária sem precedentes. Nós oramos para que Deus tenha misericórdia, tá? Tanto do exército de Israel, para que não cometa injustiças, como também os gazatis, ou seja, os palestinos que estão desesperadamente se movendo para a parte sul. E a cidade e os que dela habitam. Os homens clamarão, vai haver muito clamor, muito mais angústia do que temos assistido através dos noticiários, porque a mídia ela não apresenta 100% do que está definitivamente acontecendo ali, infelizmente não. E todos os habitantes da terra uivarão. Quando você vai no hebraico, essa expressão uivar, porque aqui é uma figura de linguagem, é um hebraísmo, ok? Quer dizer protestarão, então vai haver um protesto. Acreditamos que este protesto vai partir das organizações como ONU, União Europeia, sobre alguma atitude, talvez desmedida, que Israel tomará nesta devastação. Olha o versículo 3, me acompanhe, por favor, fica coladinho aqui comigo. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos. Olha a entrada
dos tanques de guerra. Eu queria ter tempo para falar da quantidade de tanques de guerra que Israel vai desferir, já está preparando para desferir este ataque avassalador dentro da faixa de Gaza. São tanques de última geração, são blindados que vocês não podem imaginar. Claro, eu tomaria muito tempo para dar a descrição física, não é? E a técnica desses blindados, mas tudo eu estou tocando nessa tecla porque está se cumprindo aqui, ó, ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos. Claro que Isaías está usando uma figura de linguagem, né? Isaías, ele entende que aqueles tanques são cavalos robustos, são cavalos diferentes, são cavalos fortes, porque Isaías não tem a visão do século XXI ou das coisas do século XXI. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Então, Isaías está dando uma descrição a alguém que está vivendo em 708 antes de Cristo. Então, ele está tendo uma visão fantástica. Imagina Isaías vendo o século XXI, vendo uma quantidade enorme de tanques de guerra entrando pela faixa de Gaza, tá? E aqui dizendo, os pais não atendem aos filhos, ou seja, todos estarão completamente desorientados. Verso 4, por causa do dia que venho para destruir todos os filisteus. Mais uma vez, a Escritura deixa claro que a devastação sobre a faixa de Gaza vai ser enorme, enorme, enorme. Não queremos isso, nenhum de nós queremos, mas já estava profetizado. Para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que o socorra. Chama a sua atenção, olha só. Para cortar de Tiro e Sidom, geograficamente. Aonde estão essas cidades? Tiro e Sidom. Alguém está me acompanhando? Alguém está prestando atenção aqui comigo? Israel, o objetivo é avançar, entrar na faixa de Gaza, lá embaixo, no sul, fronteira com o Egito. Estamos nisso? Estamos ligados? Mas aqui diz, para cortar de Tiro e de Sidom. Todo o resto que os socorra. Tiro e Sidom estão aonde? No Líbano, no norte. E o que está acontecendo no norte? Hezbollah. Hezbollah está atacando pesado na fronteira norte, a nação de Israel. Todo o resto que os socorra. Então vai acontecer nessa invasão de Israel, dos exércitos de Israel, sobre a faixa de Gaza, uma manobra militar de tamanha proporção que vai desbancar, que vai desbaratar, que vai demolir a ação do Hezbollah lá no Líbano. Como? Eu não sei, mas o texto sagrado diz, olha só, para cortar de Tiro e de Sidom, quer dizer que em Tiro e Sidom estão localizadas o quê? O quartel-general, né, do Hezbollah. Todo o resto que o socorra. O texto ainda é claro, ó, pois o Senhor destruirá os filisteus e o resto da ilha de Caftor. Entenda isso aqui. O texto bíblico usa fatores históricos e geográficos como códigos. E aí precisamos aprender a interpretar esses códigos que têm fator histórico, ok? E que tem fator geográfico. A partir do momento que eu não considero esses códigos e esses fatores, é normal que eu vou ficar bloqueado no correto entendimento e na correta interpretação. Alô? Alguém ainda está aqui comigo? Eu estou apenas com 6, tá tudo bem. 6 que estão ao vivo, sem nenhum problema. Valem por uma multidão, porque esses 6, vão transmitir para outros. Vai ficar aqui gravado, né? Vai ficar gravado aqui no Facebook e vamos depois, em seguida, transferi-lo para o YouTube. Vamos lá. O resto da ilha de Caftor. O que isso quer dizer, irmãos? O Hezbollah está concentrado naquela área de Tiro e Sidom, no Líbano. Versículo 5. A calvície é vinda sobre Gaza, outro hebraísmo, outra figura de linguagem.
raspar, calvície, devastação extrema. Foi desarraigada Asquelon, a primeira cidade a ter sido bombardeada da parte do Hamas, saindo foguetes da faixa de Gaza no dia 7 de outubro. Alguém se lembra? Alguém se lembra? Asquelon. Oh! Bem como o resto do seu vale. Até quando te sarjarás? Verso 6. A espada do Senhor. Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha e descansa e aquieta-te. O texto aqui é o outro hebraísmo que nos ensina a entender que é Deus, o Eterno de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que está guiando toda esta situação. Pastor, você está insinuando que Deus está provocando esta guerra? Não, Deus não está provocando. Ele está permitindo para que a palavra dele se cumpra. Irmãos, vamos ter discernimento espiritual para avaliarmos o que a palavra nos ensina, comparando-a com os fatos que estamos vivendo atualmente. Verso 7. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem? Interpretamos aí como a permissão de Deus. Contra Asquelon e contra o litoral é que ele a enviou. Alguém está aqui comigo? Alô, alô, alô? Alguém está aqui ainda comigo? Isso é importante para que aprendamos a interpretar corretamente o texto sagrado. Joel capítulo 3, verso 4. E também que tem de vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia. De novo, Joel está ressaltando, Joel está enfocando, Joel está enfatizando o problema. Olha lá. Tiro e Sidom, Hezbolá lá do Líbano, e todas as regiões da Filistia, faixa de Gaza. Acaso quereis vingar-se de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. Um ataque massivo que ainda não aconteceu da parte de Israel. Agora, o texto mais cheio de detalhes, o texto mais recheado de detalhes é definitivamente Sofonias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Repito uma vez mais, não estou eu aqui como dono da verdade, não estou aqui como dono da verdade. Posso cometer erros, sim, senhor, e eu os cometo, mas para eu trazer esta palavra da parte de Deus, usando uma análise equilibrada e profunda em cima deste livro sagrado, a Bíblia Sagrada, tomei tempo, irmãos. Não são 10 dias que eu tomei. Graças ao bom Deus, já são 50 anos que eu estou aprendendo algo desta temática escatológica, desta temática teológica e bíblica, chamada escatologia. Não sou o dono da verdade, não sei tudo, muito pelo contrário. Ao longo de 50 anos estou aprendendo. Tem alguns que, infelizmente, tomam a arrogância de dizer, já sei tudo, já entendo tudo. Não. Eu aqui tenho a suficiente humildade para dizer, errei. E quando eu erro, eu não tenho problema de me retractar publicamente. Então, entenda, por favor, pelo bendito e maravilhoso nome daquele a quem tanto amamos, Jesus Cristo. Não estou aqui para impor um ponto de vista, não se trata disso. Estou aqui para levar a vocês a avaliarem o texto e chegarmos juntos a uma maravilhosa conclusão. A mesma conclusão que eu cheguei há mais de 48 anos, não é? Mas nunca imaginava que eu ia ter vida para ver o que eu estou vendo, o que eu aprendi há 48, 49, 50 anos atrás. Alguém está me entendendo? Alô? Alguém está
Deus abençoe você, meu irmão, que está tendo paciência em me ouvir. Deus seja em tudo glorificado. Sofonias 2:1-7. Este texto está recheado de detalhes e de códigos que vamos agora interpretá-los um a um. Número 1, versículo 1. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Quer dizer que Deus está irado contra os inimigos de Israel. Versículo 3, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Deus está pedindo posição do seu povo, tanto do seu povo Israel, como do seu povo igreja. Interessante, mas primeiramente do seu povo Israel. E olha que interessante, né? Buscai a justiça, buscai a mansidão, elementos muito chaves, né? Elementos que inclusive Jesus deixou isso muito enfatizado na evangelização da nação judaica, ou seja, na revelação do evangelho do reino, cujo conteúdo maior está contido no evangelho de Mateus. A partir do verso 4, começamos os detalhes. Pois Gaza será desamparada, atacada, extirpada, esmagada, avassalada, e Asquelon assolada, a primeira cidade a ter sido bombardeada pelos gazatis ou pelo Hamas. Asdod ao meio-dia, horário local, foi bombardeada, isso já em Israel. Asquelon, Asdod e Ecrom são cidades dentro do território israelense. Anote comigo. Asquelon, Asdod e Ecrom, cidades já dentro do território de Israel. Ou seja, Gaza enviando foguetes, atingindo Asquelon, Asdod e Ecrom. Alguém está anotando comigo? Se você não está anotando, vai dar um pouquinho de problema. Versículo 5, ai dos habitantes da borda do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Aí Deus bem claro, eu vos destruirei, sem que fique sequer um habitante. Como isto vai acontecer? Sou muito sincero, a Bíblia ela só me dá esses detalhes em cima destes textos que eu acabei de ler, apresentar. E o texto mais rico, mais cheio de detalhes é Sofonias 2:1-7. Mas não dá aqui especificamente como detalhadamente se dará esta destruição. Mas vai haver uma destruição sem igual. E diz a Escritura, sem que fique sequer um habitante. Isso é caótico, isso é definitivamente trágico. Verso 6, e a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Quer dizer que a faixa de Gaza vai ser por completo desalojada. Versículo 7, e será costa para o restante da casa de Judá, para aqueles que se apacentam ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Lembre-se, Asquelon é dentro de Israel. Pois o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Aqui está falando de cativeiro. Então Deus, com toda esta loucura que está acontecendo com esta guerra, aonde Hamas e Hezbollah estão atacando o Estado de Israel, vai trazer uma libertação à nação de Israel. Essa é a faixa de Gaza, mais uma vez. Os quase 1,5 milhão de gazatis estão sendo movendo para a parte sul, ok? Aqui a fronteira, né, o checkpoint da fronteira com o Egito. Aqui, exatamente aqui, nos últimos dias entraram alguns poucos caminhões de ajuda humanitária para os gazatis.
Não, as informações ainda estão truncadas, mas acredita-se que esse grupo de mais de 1,5 milhão de gazatis, ou seja, de refugiados palestinos, saíram daqui desta área e provavelmente já estão aqui, já atingindo o meio da faixa de Gaza. Não conseguiram ainda fazer um deslocamento a contento, porque, irmãos, olhando para a parte sul, lá onde está a fronteira do Egito, não há suficiente espaço para caberem mais de 1,5 milhão de pessoas. É só você acompanhar com atenção o que as notícias, né, que infelizmente nem todas são verdadeiras, mas nem todas são falsas. Então nós temos que ter muita atenção em comparar as fontes informativas. Este é o mapa da nação de Israel, ok? Uma visão geográfica e política, só para você ter uma ideia. Este é o Mar da Galileia, o Vale do Jordão, o Mar Morto, ok? A parte alta da Galileia, o Líbano, a Síria deste lado e aqui a Jordânia. Pelo menos 500 mortos no bombardeio de um hospital em Gaza. Isso, infelizmente, aconteceu alguns dias atrás e os palestinos atribuíram a Israel. Mas a inteligência britânica, a inteligência americana, vários satélites de outros países detectaram que não foi culpa de Israel, senão de uma facção iadista islâmica que lançou por engano, saindo de Gaza, né, que a intenção era atingir Asquelon, Asdod e Ekron, mais algumas áreas ao redor, e este míssil deu a volta e retornou, atingindo fatalmente, né, este hospital dentro de Gaza. E aí, consequentemente, né, os palestinos, manipulando a mídia, atribuíram este bombardeio, este infeliz bombardeio, né, que atingiu a este hospital, matando 500 pessoas. Mas lembre-se, quem está por detrás, manipulando toda esta situação, é o Irã. E o Irã adverte que se Israel não freia os crimes em Gaza, as milícias sob o seu controle lançarão ataques. Quem são essas milícias? Hezbollah e Hamas. Porque as forças israelenses ainda não entraram em Gaza. Essa é uma página do jornal espanhol ABC de exatamente uma semana atrás, de terça-feira passada. Né? Por quê? Há uma estratégia muito complexa sendo embrionada da parte do Departamento de Estado israelense. Inclusive, é tão complexa que Benjamin Netanyahu está sendo durissimamente criticado. Uma das razões que levou ao presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, a estar em Israel é para acompanhar de perto esta estratégia. Mas lembre-se, ainda Israel não tomou a iniciativa de invadir a faixa de Gaza, mas eles vão entrar. E quando entrarem, o cumprimento da Escritura vai ser pleno em todos os textos que mencionamos, e em particular, Sofonias 2, 1 ao 7. É importante aqui nós fazermos uma observação. Há uma diferença entre o Hamas e o Hezbollah, já falamos. Mas uma outra diferença é que está na forma de agir contra Israel. Preste atenção, o grupo palestino usou muito nos anos 1990 e durante a segunda intifada deste século, os atentados terroristas suicidas. Foi um modo operandi, um formato de operação muito comum naquela época. A organização libanesa, ou seja, o Hezbollah, por sua vez, deixou de usar esta tática nos anos de 1990. Optou por formar uma milícia ultra bem armada. O Hamas, nos últimos anos, passou a tentar seguir a mesma linha sem obter sucesso. O que nós entendemos daí? O Hezbollah, militarmente, organizacionalmente, está muito melhor, não é? Lá na área do Líbano, do que o Hamas na faixa de Gaza. O Hezbollah possui dezenas de milhares de mísseis. Preste atenção nisso aqui é assustador.
O Hezbollah, se você não sabia, anote, possui dezenas de milhares de mísseis capazes de destruir prédios inteiros em Tel Aviv, Haifa e praticamente todo o território israelense. Seus militantes são extremamente bem treinados. Muitos deles lutaram e venceram o Al-Qaeda, o Grupo Estado Islâmico e outras organizações opositores da Síria durante a guerra no país vizinho, quando lutaram ao lado de Assad. Assad é o atual presidente e ditador da Síria. O Hamas, por sua vez, possui foguetes bem menos letais do que os do grupo xiita libanês, e seus membros não desfrutam da mesma experiência em combate. Em outras palavras, o Hezbollah é que está com a faca e o queijo, no sentido bélico, no sentido militar. O Hamas, nem tanto. Ambos são altamente perigosos, sim, senhor. Mas se eu colocasse os dois lado a lado, qual dos dois é o mais bem preparado, é o mais perigoso, é o mais letal da questão da destruição? Resposta: Hezbollah. O Hezbollah faz parte da sociedade libanesa. Seus membros são libaneses. O grupo possui um braço político com membros no parlamento e no ministério em Beirute. Olha o agravante. São aliados de outros grupos xiitas, como a mais secular Amal. Olha só que interessante. E de alguns grupos cristãos, como a Frente Patriótica Nacional, embora a relação entre ambos tenha se deteriorado. O foco da organização, neste momento, está em tentar emplacar algum aliado como presidente do Líbano. O cargo é sempre ocupado por um cristão maronita, uma religião de rito siríaco em comunhão com o Vaticano e majoritária entre cristãos libaneses. Então, a situação tende a ficar bem grave no relacionamento entre Israel e a nação do Líbano. Por um tempo, Israel, entre aspas, desfrutou de um status de certa tranquilidade com o Líbano, mas agora, com o Hezbollah na evidência, é muito complicado. Como seus membros do Hezbollah são cidadãos libaneses, o Hezbollah precisa levar em consideração o contexto interno do país. Preste bem atenção nisso aqui, olha. Parece complicado, mas é importante para entendermos esse enorme jogo de xadrez que está acontecendo ali no Oriente Médio. A população do Líbano, quase em sua totalidade, não quer uma guerra contra Israel. Ainda que muitos tenham uma imagem péssima dos israelenses devido às invasões e aos bombardeios no passado. O governo do Líbano, assim como as Forças Armadas, sabem que o país seria devastado em um conflito, assim como em 2006. Então, a população do Líbano quer distância de uma guerra com Israel por causa do que já aconteceu ali em 2006, porque Israel saiu com a melhor. A imagem do Hezbollah é positiva. Anote isso aqui. Apenas entre os xiitas no Líbano. A maioria dos sunitas, cristãos e drusos libaneses tem aversão ao grupo, que algumas vezes parece adotar uma visão supremacista xiita, ao mesmo tempo que aceita a divisão sectária do país dos cedros. Certamente culpariam a organização caso de uma guerra contra Israel. Então, a nação do Líbano está vivendo um tremendo dilema interno, um tremendo dilema político. Então, quem está no meio é a população inocente, a população civil que não quer nem por brincadeira uma guerra, um choque, um conflito com a nação de Israel, mas, lamentavelmente, esse choque, esse conflito já existe e vai piorar muitíssimo nos próximos dias e semanas. Já o Hamas controla a faixa de Gaza. É diferente, que não é um país. Trata-se de um território minúsculo cercado por terra por Israel e Egito. O espaço aéreo e marítimo também está sob o controle israelense. O grupo possui células na Cisjordânia, um território ocupado por Israel, mas com áreas autônomas governadas pela Autoridade Nacional
Palestina, liderada pelo Fatah, uma entidade mais laica e rival do Hamas. Pastor, que confusão! Não, é uma situação impressionantemente enroscada, complicada, dentro da própria estrutura desses países islâmicos que estão albergando o Hamas e o Hezbollah. Israel, importante deixar isso claro, sabe dessas diferenças e por esse motivo adota uma cautela muito maior em relação ao Hezbollah. Sabe que uma guerra contra a organização libanesa seria incomparavelmente mais difícil do que as contra o Hamas. Um novo conflito entre israelenses e os xiitas libaneses, se ocorrer, será devastador para os dois lados. Já uma nova guerra contra os palestinos praticamente não alteraria em nada o status quo. Em outras palavras, Israel está agindo com uma cautela mais do que redobrada. Israel está fazendo tudo milimetricamente muito bem calculado. Israel não pode cometer erros infantis, erros de cálculo sobre hipótese nenhuma, embora esses erros, infelizmente, vão acontecer. Aí está o mapa da região, aí está o grande barril de pólvora que, infelizmente, o planeta Terra está, presenciando. A parte em preto que você vê em negro é a nação de Israel. A parte em vermelho são os países árabes mais críticos e mais beligerantes, ou seja, que definitivamente não têm uma gota de simpatia sobre Israel. Ainda que no passado, repito uma vez mais, o Líbano desfrutou de um certo status de tranquilidade, agora, com esse problema do Hezbollah, o Líbano entra na lista vermelha dos países árabes contra Israel. Então temos o Líbano, temos a Síria, temos o Iraque e temos o Irã e o país do Catar, lá no extremo da Península Arábica. O país que está no meio de todo um conflito, ou seja, não se define nem para favor, nem para contra diretamente, é a Arábia Saudita. É uma membrana muito fina e delicada que Israel está há vários anos tentando estabelecer relações diplomáticas, mas é muito delicado. É o país árabe, dos 22 países árabes, mais fiel aos princípios sunitas, que são os islâmicos menos fanáticos. Já o Irã é o mais duro dentro dos princípios xiitas, é o país islâmico mais fundamentalista do grupo dos 22. Os países que você está vendo em verde são os países que melhor têm tolerado a Israel e alguns deles tido até uma boa relação diplomática, como Egito e Jordânia. Mas hoje, quarta-feira, 25 de outubro, eu fiz uma postagem no Facebook, não fiz no Instagram, mas fiz no Facebook, mas você pode encontrar essa notícia assim, facinho. Erdogan, o presidente da Turquia, Erdogan, se manifestou hoje contrário ao Estado de Israel, dizendo que Benjamin Netanyahu abusou da paciência, não apenas da Turquia, mas dos Estados árabes. Então, Erdogan publicamente hoje se colocou antipático à nação de Israel. Então, dentro de alguns dias, provavelmente, este mapa vai mudar de cor, entrando a Turquia ou nesta parte cinza ou na parte vermelha. A tendência é se tornar um país beligerante, militarmente contrário a Israel. Está tudo acontecendo conforme a palavra de Deus nos ensina, porque vai vir uma batalha um pouquinho mais à frente, que é a invasão da Rússia contra Israel. E a Rússia não vai andar sozinha, ela vai entrar na parte norte de Israel, usando o quê?
Líbano e Síria, olha só, não é coincidência, é como fosse um gigantesco quebra-cabeças que está sendo montado para dar vazão ao cumprimento bíblico. Ezequiel capítulo 38, versículo 5 nos ensina que Bet Togarma, com Gog e Magog e mais 4 aliados vão invadir Israel pelo norte, né? Pelas montanhas de Israel que estão entre a Síria e o Líbano. E a Turquia, Ezequiel 38, 5, é mencionado como a casa de Bet Togarma, ou a casa de Togarma. Eles vão invadir a Israel pela liderança da Rússia, mas acreditamos que quando esta guerra acontecer, né, pela narrativa, pelo que estudamos, pela cronologia bíblica, é bem provável, repito, que a igreja já tenha sido arrebatada, retirada da terra. Eu vou terminar o nosso live hoje, somente resumindo o dia 7 de outubro. Ataques partindo da faixa de Gaza. Hamas lança mais de 2.200 foguetes saindo de Gaza contra o sul de Israel, e grandes núcleos como Tel Aviv e Jerusalém, acompanhado da incursão de centenas de efetivos na fronteira. Com isso, Israel declara o estado de guerra e se produzem combates na fronteira. Aqui estamos, é um círculo, aqui está a faixa de Gaza, mas lembremos-nos que os mísseis têm um poder de alcance dentro desse perímetro, que faz exatamente de um círculo, tanto que já fomos informados, creio que vocês já sabem disso, que Tel Aviv e Jerusalém tiveram sobre o seu espaço aéreo mísseis, e alguns deles atingiram, né, áreas específicas. Lembra-se da Cisjordânia, que falamos, né, que é um ponto crítico onde também estão assentamentos de palestinos, e aqui em cima, no cantinho, temos as colinas de Golã, bem lá no canto com a Síria. Aqui nós temos uma visão, não é, do Estado de Israel, essa parte laranja, que ocupa 22.145 quilômetros quadrados, a Cisjordânia, onde estão uma grande parte dos assentamentos palestinos, a faixa de Gaza, e aqui em cima, repito uma vez mais, as colinas de Golã. Nós vamos terminar o nosso live hoje. E eu quero dirigir-me algumas poucas palavras para que os queridos irmãos entendam que esses lives têm um objetivo informativo e também de despertamento. Lamento em dizer que eu vejo hoje uma igreja, a Igreja de Cristo, na face da terra, totalmente indiferente aos sinais que anunciam a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Falo com muita tristeza, irmãos. Hoje temos uma oportunidade sem igual, ímpar, de estarmos falando da palavra de Deus e proclamando o evangelho a plenos pulmões. Mas eu falo com tristeza que hoje um bom número dos líderes evangélicos em todo o planeta Terra decidiram ficar indiferentes, mornos ou até frios diante dos acontecimentos que estamos sendo rodeados. O planeta está sendo sacudido e será mais ainda, numa proporção que eu não me arrisco aqui dizer, porque eu já fui chamado de profeta da fatalidade. Não estou aqui para ser o profeta da fatalidade. Estou aqui humildemente para ser o porta-voz de um despertamento, o porta-voz de uma ação de Deus que possa tirar você, minha irmã, meu irmão, da sua indiferença, da sua frieza, da sua mornidão espiritual. O Espírito Santo está batalhando duro na face da terra para sacudir a sua igreja. A maioria da sua igreja, como diz Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, está cochilando, está dormindo. Tem pastores que não falam mais deste assunto nas suas igrejas com a seguinte desculpa: isso vai assustar os meus membros, isso vai reduzir a minha membresia, isso vai trazer até prejuízos econômicos e financeiros para a igreja a qual tenho eu dirigido. Primeiro, irmãos,
A igreja é propriedade de Jesus Cristo, não é propriedade de nenhum pastor, de nenhum líder. Os que pensam que são donos da igreja, infelizmente, estão redondamente enganados, porque este livro diz que a seara pertence a Jesus Cristo, e nós somos apenas mordomos, servos da sua obra. Então, quem pensa que é dono de alguma coisa dentro da obra de Deus, lamento dizer, fique você triste ou não comigo, porque estou aqui para ser um porta-voz, né, no meio do deserto. João Batista foi aquela voz que clamava no meio do deserto, e eu estou aqui humildemente para te dizer, Deus me tem movido para ser esta voz pequenininha, insignificante, mas eu estou no meio de um deserto de incredulidade, um deserto de indiferença, um deserto de frieza, mas aleluia, louva a Deus, que ele teve misericórdia de um dia olhar para mim, como eu sei que ele tem olhado para tantos outros, e eu tenho certeza que Deus está levantando, não só a mim, mas a outros, eu falo para a glória do eterno, aleluia, ele está levantando, e a minha oração é que ele levante mais pessoas. Quem sabe você vai ser o próximo, a quem o Espírito Santo vai despertar, vai te sacudir, vai te encher de convicção, vai te encher de amor extremo por este livro, e você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me para ser também mais uma voz neste deserto. O mundo está em um tremendo deserto espiritual. A igreja, infelizmente, está entrando por um caminho perigoso, mas graças a Deus que temos convicção que existe um remanescente, e eu quero acreditar que eu e você somos parte deste remanescente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 24:14. Eu termino esse live querendo orar com você e orar pela sua vida, orar para que venha um despertamento poderoso, sobrenatural, abundante na sua vida, na vida da sua igreja, na vida dos membros da sua igreja. Que as igrejas vivam despertamento. Muitos falam de um avivamento baseado em Joel 2:28-32. Estude, analise. O texto de Joel 2:28-32 fala de um avivamento voltado para o remanescente de Israel. E na segunda parte da tribulação, ou seja, próximo da batalha do Armagedon. Segundo a Bíblia, próximo da vinda do Senhor Jesus e do arrebatamento da igreja. Segundo a Bíblia, não segundo o que muitos pensam ou imaginam. Segundo este glorioso livro. Quando estudamos, chegamos à conclusão que não haverá nenhum tipo de avivamento, senão apostasia, desvio e abandono da fé, esfriamento da fé, mas um despertamento, sim. E ele será pequeno, será localizado, específico para algumas poucas pessoas. Minha oração é que você e eu estejamos dentro desses focos de despertamento. Minha oração, que eu e você estejamos dentro desses pequenos grupinhos de que Deus vai estar despertando para sacudir um povo que vai subir, glória a Deus, que vai subir. Você acredite ou não no arrebatamento, ele vai acontecer. Os sinais estão aí, para até cego. Se o cego pudesse ver, meus irmãos, esses sinais, meu Deus, mas eles já estão ouvindo e já estão crendo, mais do que eu e você que estamos vendo com os nossos olhos. Eu quero convidar você a orar comigo. Quero convidar você a orar por mim, porque eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, estou aqui para ser alvo das suas orações e clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia da minha casa. Eu sou um filho de Abraão, o menor deles, pequenininho. Não me envergonho de dizer que eu sou um cristão e que sou um judeu. E faço isso para glorificar o nome do nosso Deus, o Eterno de Israel. A minha oração é que Deus salve muitos palestinos, liberte muitos deles, são os nossos irmãos. Que Deus salve a muitos judeus, muitos israelitas, são o meu povo. Que Deus desperte a igreja de Cristo, são também o meu povo e são também os meus irmãos.
Vamos orar. Deus eterno, Deus bendito, oramos por toda esta situação que estamos vivendo. Oramos em nome de Jesus, o Messias de Israel, que tu possas ter misericórdia da tua igreja que está dormindo e cochilando em toda a face da terra, que tu possas sacudi-la e trazer um despertamento sobrenatural no poderoso nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pela nação de Israel, pela paz em Jerusalém. Oramos pela faixa de Gaza, pela Cisjordânia, pelas colinas de Golã. Oramos por todos esses conflitos que estão sendo desencadeados quase que ao mesmo tempo naquela região extrema do planeta Terra. É como um grande barril de pólvora que está estourando ao mesmo tempo em vários pontos. Deus, tenha misericórdia dos inocentes que estão sendo envolvidos nesta situação. A tua palavra terá que se cumprir e tem que se cumprir, mas também a tua palavra se cumpre nas nossas vidas quando nos fazemos sal da terra e luz do mundo. Não podemos ficar indiferentes com a desculpa, a profecia tem que se cumprir e eu não posso fazer nada. Podemos sim, podemos ser sal da terra, luz do mundo, podemos ter humanidade, solidariedade, amor por Israel, amor por Jerusalém e amor pelas almas perdidas entre os palestinos. Deus, traz a salvação no meio deste caos, no meio desta guerra, no meio desta massacre. Deus, traz a salvação a árabes, palestinos, gazatias, israelenses, a todos que puderem ouvir a mensagem de salvação. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Deus, obrigado pela minha vida, tenha misericórdia de mim, ajuda-me a continuar sendo esta pequenina voz no meio do deserto. A honra e a glória damos a ti, ao Eterno de Israel, e a ti oramos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, versos 24, 25 e 26. E o nosso povo, no nosso idioma, oraríamos assim. Ireheha Adonai Vishmarecha, Yassi Adonai Panavelecha Vihuneika, Isai Adonai Panavelecha, Yashelaha Shalom. O Eterno de Israel abençoe a cada um de vocês, no poderoso nome do seu Messias, Yoshua HaMashiach, Jesus Cristo. Vejo vocês em um próximo live, com notícias mais frescas, e estejamos orando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beijo no coração de cada um de vocês. Que o Eterno vos abençoe poderosamente. Muito obrigado.